A graça e a paz a todos os irmãos abençoados em Cristo Jesus. Sou Ivan Costa e esse é o nosso canal Reconciliados em Cristo. Desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que tem aí compartilhado nossos vídeos, inscreveram aí no canal, tem assistido nossos vídeos. Deixe seu comentário aí, o que você está achando dos conteúdos, porque isso ajuda bastante a gente formular o nosso texto aqui para trazer a mensagem até vocês. Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando, compartilhe se vocês acharem edificadores. Hoje a nossa mensagem, abençoado, a dívida já foi paga por Cristo na cruz. A dívida já foi paga por Cristo na cruz. Mas para nós chegar a esse título aqui, eu fiz alguns questionamentos a mim mesmo. Que dívida seria esta que já foi paga por Cristo na cruz? Que dívida é esta que nós costumamos ouvir através de alguns amados irmãos aí do sistema religioso que diz que tem que pagar o preço? Qual dívida que teremos que pagar, que o sistema religioso diz que tem que pagar o preço? Então eu fiz esses questionamentos, mas lamentavelmente, abençoado, algumas pessoas ainda insistem em dizer que tem que pagar o preço para ser salvo, tem que pagar o preço para ser salvo, que tem que lutar pela sua salvação. Eu costumo dizer que o nosso espírito, ele nunca esteve em estado de condenação, ele nunca correu o risco de perder a sua salvação. Nós já nascemos salvos. Olha, se você analisar, Hebreus 2,14 diz: visto como os filhos participam de carne e sangue. O que significa isso? O nosso espírito participou, se revestiu de carne e sangue. Então, se ele já vestiu de carne e sangue, o espírito não morre. Essa carne aqui, ela vai descer o pó, porque Eclesiastes 12:7 diz: o pó volta o pó e o espírito volta para Deus. Então, como que eu vou chegar para uma pessoa e dizer que ela pode perder a salvação? Efésios 2:8 fala da salvação, mas é a salvação do entendimento, na mente. Quem será salvo? Salvo do quê? Seria da grande tribulação que ocorreu no ano 70. Se vocês buscarem aí, vocês vão ver que tem, no meu canal mesmo, eu tenho um estudo falando aí acerca da tribulação, o apocalipse que aconteceu no ano 70. Então, salvação, aqui na palavra de Deus, quando se fala de salvação, é no entendimento e não salvação eterna, porque a nossa salvação eterna, nós já nascemos salvos, nós já nascemos com a nossa salvação garantida. O que me deixa perplexo aí é que algumas pessoas que ainda participam de um sistema religioso, quando a gente diz essas frases, a gente tem coragem de falar isso daí, eles se assustam e já tem a mente: olha, então quer dizer que eu posso matar, eu posso roubar, eu posso fazer. Abençoado, você pode fazer tudo, só que você vai pagar o preço. Por isso, a própria palavra diz: quem semeia na carne sofrerá corrupção, está escrito. Então, e uma pessoa também que é guiada pelo Espírito Santo de Deus, ela não vai praticar as obras da carne, porque as obras da carne são essas: fornicação, homicídio e tudo isso daí. Então, quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus não pratica tais coisas. Então, abençoado, voltando para o nosso: a dívida já foi paga por Cristo na cruz. Qual dívida seria essa? Olha, para que nós podemos entender melhor, eu vou ler Mateus 15:24. Jesus de Nazaré, o Nazareno, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, Jesus de Nazaré, ele veio para os judeus. E muitas das vezes as pessoas dizem por aí que são os judeus, que somos nós que não recebemos. Você tem que aceitar Jesus, porque ele veio para os seus, mas os seus não recebeu. Então,
As pessoas acreditam que somos nós nos dias de hoje, mas ele veio para os judeus. Quem matou eles foram os judeus. Nós já nascemos depois da sua morte e ressurreição. Costumamos falar que nós nascemos depois da cruz. Tudo bem, mas é após a morte e ressurreição, depois de ele ter concluído toda a sua obra aqui na terra. Aí nós já nascemos. Então nós não podemos dizer que temos que pagar o preço. Por quê? Porque o próprio Messias, ele já pagou. E nós vamos falar nisso aqui hoje, mais para frente, nós iremos falar nisso aqui. Então, abençoado, os judeus eles tinham a lei de Moisés, eles tinham que cumprir a lei de Moisés, que era 613. Se você tropeçasse, cumprisse 612 e tropeçasse em um só ponto, você seria culpado de toda ela. Mateus 5,17, Jesus diz: não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Ele veio cumprir. Por que ele veio cumprir? Porque era impossível os judeus cumprir 613 ordenanças e não tropeçar. Então ele foi o único que cumpriu as 613, não tropeçou em nenhuma. Em tudo ele foi tentado. Então, pessoal, em tudo ele foi tentado e não tropeçou em nenhuma. Em Tiago 2,10 diz: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Então, pessoal, Jesus, o Nazareno, veio para os judeus que tinham a lei de Moisés para cumprir, não deu conta de cumprir, ele cumpriu. E ele, cumprindo a lei, ele pagou o preço. Nós iremos ver aqui. Então você está querendo dizer, Ivan, que nós... aonde nós entramos nessa história? Se você observar, pessoal, da palavra de Deus, ela tem as cartas destinadas a determinados povos, mas serve para nós também, nos dias de hoje. Porque nós não existíamos naquela época. O Brasil não existia, Paraguai não existia. Então não tinha como eles enviar uma carta para o Brasil se não existia. Mas aí nós aproveitamos dessa mensagem maravilhosa, porque nós nascemos séculos depois. Então, quem nasceu aí no primeiro século também, já começou a aproveitar dessas maravilhas que é a graça de Deus. Olha, abençoado, Romanos 10:3 diz assim, olha aqui: porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não sujeitaram a justiça de Deus. Isso aqui está falando para quem? Está falando aos romanos. E quem não cumpriu, não conheceu a justiça de Deus aqui? Somos nós nos dias de hoje? Não, são aqueles pessoais daquela época. Paulo está falando aqui para os romanos. Então vamos à frente aqui. Aí estabelecer a sua própria justiça, ou seja, a pessoa tenta se justificar. É igual hoje em dia a gente vê, eu vou falar nos dias de hoje, a gente vê aí muitas denominações religiosas, católica, evangélica, as pessoas pagando preço. Uma fala da outra, a outra fala da outra e por aí vai. A católica, que é a mãe de todas as outras denominações, tem suas heresias, tem seus sacrifícios, pessoas carregando cruzes, pessoas caminhando à distância, pessoas andando de joelho e por aí vai, tantas coisas. Não, eu tenho que pagar o preço porque eu recebi uma bênção e por aí vai. Ou seja, Romano 10, verso 3 está dizendo: porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não sujeitaram a justiça de Deus. Isso ainda está nos dias de hoje. As pessoas não estão sujeitando a justiça de Deus, estão procurando a sua própria justiça, buscando aí através de várias coisas,
vários sacrifícios, pagando preço, mas nós iremos ver aqui que o preço já foi pago. Olha, eu consegui uma bênção, olha, abençoado. Deus cura quando Ele quer, do jeito que Ele quer, quem Ele quer, e pronto. Eu fico imaginando como que está na cabeça dessas pessoas que fazem essas práticas de promessas, jejum, para ganhar alguma coisa de Deus. Eu fico imaginando como que elas imaginam que está Deus. Deus fica nessa situação, observando ela sem fazer nada. Não, você tem que sacrificar mais um pouquinho. Não é assim, abençoado. Não é dessa forma. Romanos 10, verso 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Você está vendo, abençoado? Você fica procurando estabelecer sua própria justiça, porque o fim da lei aqui está dizendo que é Cristo, para a justiça daquele que crê. E você crê? Se você crê, você não vai estar nessas práticas mais de sacrifício aí para agradar a Deus ou para conseguir alguma coisa para você através de jejum, sacrifício. Não vejo motivo. Romanos 10, verso 5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo, a justiça que é pela lei. A lei é o esforço próprio. Ou seja, a lei foi um obstáculo que foi posto, que os judeus tinham que vencer para conseguir alguma coisa, e eles não conseguiram. Era um obstáculo, era 613 ordenanças. Imagina por aqueles caras que correm, faz corrida com barreiras, 613 barreiras. Você acha, você tem que correr essas 613 barreiras, sem tropeçar em uma. Você acha que eles conseguiriam? Eu duvido. Mas Jesus, ele venceu tudo, porque aqui está dizendo, Jesus falou que não ia abrogar a lei, mas ele falou que ia cumprir, e ele cumpriu, e aqui está escrito, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê, porque ele cumpriu uma lei que era para aqueles judeus. Nós já nascemos, já não estamos mais debaixo de lei, é a lei que fazia pecar, então nós não nascemos em pecado mais, nós nascemos após a morte e ressurreição de Cristo, depois da cruz. Então, nós já nascemos limpos, mas o sistema religioso insiste em dizer que nós nascemos ainda em situações aí que deve passar por ele um pedágio, né? Você tem que pagar o preço para se santificar, para se purificar, lá, batizado nas águas, e por aí vai, inventa um punhado de coisa, invalidando o sacrifício de Cristo na cruz. Vou ler de novo, Romanos 10, 5. Ora, Moisés descreve a justiça que pela lei, pelo esforço próprio, dizendo, o homem que fizer estas coisas, viverá por ela. Ou seja, se você faz a justiça com as suas próprias mãos, digamos assim, se você estabelece aí se santificar pelos seus próprios sacrifícios, você vai viver por isso daí. Porque você vai viver, você vai cair da graça. Da graça já, você cai. Você não vai viver, não vai reinar em vida, você vai viver com isso na cabeça. E você não vai conseguir ser uma pessoa perfeita. Você não vai conseguir. Por que você não vai conseguir? Porque você está na carne. E a carne nossa, ela é inimiga de Deus. Ela não obedece às leis de Deus. E Deus não lida mais com carne. Ele não está preocupado mais com isso. Olha, se nós fizermos coisa errada aqui, ele vai dar um puxão de orelha? Vai sim, porque nós somos espíritos revestidos de carne. Nós somos espíritos revestidos de carne. Espírito esse que, quando nós deixarmos essa habitação terrena, ele volta para o Pai. Eclesiastes 12, 7 diz. Então, quem fica estabelecendo as suas próprias justiças aí, com seus esforços próprios aí para conseguir alguma coisa, está perdendo o seu tempo. Da graça já caiu. Efésios 2, 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos desfez, que era para os judeus, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz.
Tem uma passagem que fala que o nosso velho homem ficou na cruz, mas o sistema religioso aplica que para ficar o velho homem tem que ser batizado nas águas. Eu tenho vídeo aí falando acerca do batismo. Nós já somos batizados na morte de Cristo. As pessoas estão invalidando o sacrifício de Cristo. Isso não deve fazer. Então, aqui está dizendo, Efésios 2,15, na sua carne, na carne de quem? De Cristo, desfez a inimizade, que era os judeus e os gentios, não se misturavam. Ele desfez essa inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que era para os judeus, acabou, não tem mais mandamento nem para judeus, nem para gregos, nem para os gentios, nem para ninguém. Que consistia em ordenança para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Ou seja, hoje nós somos um homem só, Cristo fez a paz. Colossenses 2,6 a seguir. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Andai nele. Nele quem? No Cristo. Não é andar lá na igreja, não é cantar lá na igreja, não é sacrificar lá na igreja. Não, andar nele é obedecendo o que está escrito, o que está aqui, ó. O que está aqui. Pegue a sua Bíblia aí e acompanhe comigo a leitura. Nós temos que obedecer o que está aqui. Não é obedecer o que eu faço, não é obedecer o que eu estou falando, mas é o que eu estou lendo. É o que eu estou lendo. Então, abençoado, vamos lá. Colossenses 2,7. Enraizado e edificado nele. Enraizado e edificado nele. E confirmado na fé, assim como foste ensinado. Está vendo que foste está no passado? Porque era para os colossenses. O Brasil não existisse, não. Seria também para o Brasil, mas nós podemos usar isso daqui. Por quê? Porque isso aqui nós estamos na graça de Deus. Nós vivemos o novo pacto, o Novo Testamento. Aquele que Jesus anunciou em Mateus 26, 28. Esse é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Então nós estamos já no Novo Testamento. Enraizado e edificado nele, e confirmados na fé, assim como fosse ensinado, nela, abundando em ação de graça. 8, Colossenses 2,8. Tendo cuidado para que ninguém vos engana. Ninguém vos engana. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Ninguém faça presa sua. Muitas pessoas estão sendo feitas presas ali por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo as tradições dos homens. Não é de diabo, não, é dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. É o que a gente está vendo por aí. Sacrifícios, isso é coisa de homens. Vai lá uma denominação lá, não, você reza tantos Pai Nosso, reza tantas Ave Maria, traz esse sacrifício aqui, faz isso é rudimentos dos homens, do mundo, isso não é de Cristo, porque Cristo já pagou o preço, e nós iremos falar daqui a pouquinho acerca desse assunto. Se você pode até tentar buscar pagar seu preço aí, mas vai ser em vão, não vai servir para nada. Verso 9, Colossenses 2,9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E estáis perfeito nele. Nós, está vendo, pessoal? Nós estamos perfeitos nele. Nós estamos perfeitos nele. Mas as pessoas estão dizendo que não. Para ser perfeito tem que passar lá no pedágio, pagar o preço lá numa denominação, tem que carregar a cruz, tem que matar bode, tem que fazer sacrifício, e tem que caminhar de joelho até lá no altar, e por aí vai, para pagar o preço. E Deus fica lá de braços cruzados, vendo tudo isso aí e não fazer nada. Não, Ele não vai fazer nada, porque Ele já pagou o preço. Mas eu recebi uma bênção assim. Recebeu porque nossos dias já estavam escritos no livro da vida, desde antes da fundação do mundo. Chegou a hora, você vai receber. Deus sabe tudo que vai acontecer na nossa vida, já está tudo programado. Nós temos o nosso livre-arbítrio aqui. Temos sim, você é um motorista bom, mas se você desviar de uma estrada, isso não quer dizer que a estrada que você saiu dela não esteja ali para você passar todos os dias.
Você vai para um serviço, passa por um determinado caminho. Mas se você pegar outro caminho, você pode ser assaltado, pode acontecer alguma coisa errada. Mas se você estiver no caminho, você chega no seu trabalho sim. Entendeu? Você tem um livre-arbítrio aí. Deus também é assim com nós. Aquilo que Ele quer que nós façamos para Ele, isso aí não tem escape não. Isso aí não tem escape não. Vai fazer mesmo. Entendeu? Mas tirando disso aí, nós temos livre-arbítrio. Eu pus essa camisa, eu pus o óculos, eu pus essa cordinha aqui que segura o óculos aqui. Isso aqui é vontade minha. É vontade minha. Nós temos sim o livre-arbítrio. Mas são os limitados. Estais perfeitos, Colossenses 2,10, estais perfeitos, nele, não é dentro de um sistema religioso, é nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. 11, no qual também estais circuncidado, com a circuncisão não feita por mãos de despojo do corpo, do pecado da carne, pela circuncisão de Cristo. 12, olha aqui, sepultados com ele no batismo, na cruz, não é aquele da água que ele batizou, não. Nele também ressuscitais pela fé no poder de Deus. Vamos sim acontecer. O pó desce o pó, o espírito vai voltar para Deus. Eclesiastes 12:7. Isso é a situação que nós estamos hoje, se morrermos hoje. Sepultado com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estavas mortos nos pecados, estavam mortos nos pecados, era nós? Não, abençoado, porque nós já nascemos depois da morte e ressurreição de Cristo. Nós quem? E quando vós estáveis mortos nos vossos pecados, está falando para quem aqui? Para os colossenses. Nós já nascemos, já tinha consumado tudo. Então nós não nascemos em pecado, nós não estávamos mortos em pecado, não tem como. E quando vós estáveis mortos nos pecados e nas incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Quem? Perdoou quem? Aqui. Só o pessoal daquela época, que a lei, a força do pecado é a lei. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Quem fazia pecar era a lei, e ele pôs fim nela, ele veio e cumpriu e pôs fim nela. Então, para que ela chegasse ao fim, alguém tinha que cumprir, ele cumpriu, pôs fim. E nós aqui, ó, a situação que nós já nascemos depois da morte e ressurreição dele. E quando nós, isso aqui não é para nós. Nós não estávamos mortos nos pecados, era eles lá, nós já nascemos depois da morte e ressurreição. E quando vós esteves mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, pessoal. Não foi só uma ou duas ofensas, não. Foram todas. 14. E havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e ele atirou do meio de nós, cravando na cruz. Ele riscou a dívida de quem viveu antes da cruz, de quem viveu antes da morte e ressurreição, porque aqueles eram mortos nos pecados. Porque quando Adão pecou e entrou o pecado no mundo, ele morreu e ali todos morreram com ele. Fisicamente? Não, espiritualmente, porque o espírito, a partir daquele momento, não permaneceu para sempre no homem. O espírito vinha e voltava, Agora não. Por que o espírito não permanecia? Porque é o corpo do pecado. O corpo era do pecado, essa matéria era do pecado. Agora não, nós usamos essa matéria para sacrifício
espirituais, plausível, agradável a Deus. É isso que nós estamos fazendo aqui, lendo a palavra de Deus, fazendo nossos comentários. Esse é um sacrifício que agrada a Deus. Ajudar o próximo, isso sim ajuda a Deus. Vamos lá. Então, o preço já foi pago. Por quê? Colossenses 2:14, havendo riscado a cédula que era contra nós na sua ordenança, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Ou seja, pagou ou não pagou o preço? É como se você fosse em um determinado lugar e comprasse alguma coisa e ficasse anotado lá, afiado, né? Aí você vai lá e paga. Acabou, você não deve mais. Colossenses 2:14. Isso aqui, olha aqui. Isso aqui é uma outra versão, uma outra tradução. E cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrário. Ele a removeu completamente, pregando na cruz. O preço já foi pago. Colossenses 2:15. E, despojando os principados e potestades, o expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, 16, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por coisas, por causa do dia de festa ou da lua nova ou do sábado. Está guardando sábado aí até hoje, né? 17, que são sombras das coisas futuras. São sombras, não são reais. Mas o corpo é de Cristo. E ninguém vos domine em seu arbítrio como pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchados na sua carne, na sua carnal compreensão. Ninguém vos domine a seu arbítrio, a seu poder. Ninguém faça isso com você, abençoado. Olha aqui, 1 Coríntios 6:19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, nós fomos comprados, e agora nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos ao Cristo ressuscitado, porque nós fomos comprados por um bom preço. 1 Coríntios 6:19, porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Lembra quando José foi vendido como escravo? Ele não pertenceu mais à sua família, ele pertenceu ao seu Senhor. Então nós fomos comprados. Nós quem? Podemos falar isso aí hoje? Sim. Mas está falando de quem? O pessoal daquela época. Serve para nós nos dias de hoje, sim. O preço já foi pago. 1 Coríntios 7:22. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. É liberto do Senhor. E da mesma maneira, também o que é chamado, sendo livre, servo é de Cristo. Ou seja, se ele pagou um bom preço, entre aspas, nós, servindo para nós nos dias de hoje, se ele pagou um bom preço por nós, nós pertencemos a ele, nós somos servos dele. Não é servir a ele, é servir ele aqui, fazendo para o próximo, ajudando o próximo. É assim que devemos agir. Não é servir a ele, porque ele não quer nada de nossas mãos. Ele quer que nós façamos para o nosso próximo, para os nossos irmãos. 23, 1 Coríntios 7:23. Foste comprado por bom preço. Não façais servo de homem, não é de diabo, é de homens, porque o perigo são esses caras, esses cães gulosos que estão por aí. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Olha, abençoado, nós fomos
já nascemos livre de pecado, livre de condenação. Quando fala que fomos comprados por bom preço, está falando para aquele povo, mas serve para nós nos dias de hoje. Hoje nós servimos Cristo em espírito e em verdade. É assim que nós devemos estar diante do Criador, aquele que habitou também em carne e sangue aqui na terra. É lamentável que algumas pessoas não acreditam, não conhecem a graça de Deus e deixam de acreditar no que está escrito aqui para acreditar no homem. Então, abençoado, para você que ainda não conhece a graça de Deus, conhece a graça de Deus, que é poder, que é libertação, que é reinar em vida, é tudo isso. Conhecer a graça de Deus não é você achar que nós estamos aqui por libertinagem, muito pelo contrário. Quem conhece a graça de Deus já sabe que o preço foi pago, reina em vida e não vão ficar por aí se sacrificando, porque o preço já foi pago. Ok, abençoado? Espero que os abençoados tenham gostado do vídeo. Eu peço aí que compartilhe, deixe o seu comentário, que é muito importante, ok? Para que mais pessoas tenham conhecimento, ok? Graça e paz, até o próximo vídeo aí, graça e paz.